salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias do domingão. O Vasco conta com venda de 2 ex-jogadores para poder ir quitar as finanças do clube, hein, pessoal? Dá uma aliviada, hein? Será que vai acontecer essas vendas? Vamos saber hoje quem são esses jogadores. Também vamos falar da renovação do Fernando Miguel, que está emperrada, e o jogador e o nosso goleirão pode deixar o Vasco, hein, pessoal? Bastante complicado aí a situação de alguns jogadores que estão vivendo fase final de contrato com o Vasco. Também vamos falar da situação aí do sócio torcedor, né, que já passou mais de 45 mil renovações aí. Bom, meus amigos, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar no inscreva-se, dá essa força aí para o nosso canal continuar crescendo. Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, traz mais vascaínos aqui pra gente chegar a 90 mil inscritos, pessoal. Falta pouquinho, dá essa força aí. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também me segue lá nas redes sociais, no Instagram, @VamosVasco. Bom, pessoal, como todo mundo já sabe, o Vasco está naquele processo das renovações aí do sócio gigante, né? O Vasco já bateu aí mais de 45 mil renovações do sócio. Isso aí, como eu venho falando aqui nos vídeos, é o Vasco esfregando aí, a torcida do Vasco esfregando na cara da mídia, que achou que o Vasco não ia se manter, né, pessoal, com o sócio torcedor, que o sócio iria abandonar o clube em meio a uma pandemia aí maldita do mundo inteiro. O torcedor vascaíno continua firme e forte, renovando aí o seu sócio torcedor, continuando apoiando o nosso clube num momento difícil desse, que o clube não paga salários para jogadores. Tem um mandatário totalmente diferente daquele que a gente queria, né, pessoal? Um mandatário que não tá fazendo tanta coisa assim pelo Vasco, e os torcedores não gostam nada da gestão aí do Alexandre Campelo, mas mesmo assim vão lá, renovam o seu contrato aí do sócio torcedor com o Vascão para tentar aí trazer mais recursos para o nosso clube, de ajudar o nosso Vasco a continuar vivo aí, né, meus amigos? Muito difícil a nossa situação financeira, mas o sócio torcedor tem a noção e está fazendo a sua parte. Se você puder colaborar, renove o seu sócio torcedor, seja sócio gigante. E como eu sempre falo também, não dá pra gente cobrar de todos, né, pessoal? Que sempre tem aqueles mais carentes, que tem família, tem outras prioridades. Mas aquele que puder, seja sócio aí vascaíno, renove aí o seu sócio gigante. Bom, pessoal, o goleiro Fernando Miguel está em uma situação muito complicada aí na renovação com o Vasco. O jogador, que tem contrato vencendo no dia 31 de dezembro desse ano, de 2020, ainda não foi procurado pela diretoria do Vasco para tratar aí da sua renovação. Goleiro muito importante aí da nossa equipe, goleiro titular absoluto, né? Ídolo para muitos torcedores vascaínos. O Fernando Miguel tem tudo aí para ser um dos grandes goleiros da história do Vasco, permanecendo e quem sabe aí, aposentando no Vasco. Mas a princípio ainda não teria chegado a essa proposta aí da diretoria do Vasco para renovar o contrato do arqueiro do Vascão. O goleiro que disse que quer permanecer sim no Vasco, e depender dele, ele já teria renovado esse contrato há muito tempo. Mas infelizmente a diretoria do Vasco, não sei se já quer renovar contrato de alguém ou se vai deixar para a próxima gestão fazer esse tipo de contrato. Mas a princípio o Fernando Miguel não teve o contato ainda direto aí da diretoria do Vasco, e também outros jogadores estão vivendo essa mesma situação, né? A gente falou aqui do Raul, o Raul que está numa situação muito mais complicada, que pode deixar o Vasco já a partir do próximo ano, assim como o Fernando Miguel, e também o Ricardo Graça, pessoal, o zagueiro aí da base do Vasco, muito querido pelos torcedores vascaínos, está aí numa situação muito complicada também para renovar o seu contrato. Ele que a princípio só negocia com o Vasco, assim como o Fernando Miguel, mas infelizmente a diretoria do Vasco ainda não chegou nos atletas para tratar dessa renovação. Pode ser que o Campelo esteja esperando aí primeiro pagar os salários aí dos jogadores para tentar depois resolver essas situações aí das renovações, né? O André Mazzuco também é o responsável para tratar disso, mas infelizmente o Fernando Miguel segue aí com a situação indefinida dentro do Vasco. Pode ser que ele saia do Vasco, hein, meus amigos? É muito crítica a situação do nosso clube, não tá tendo grana para nada, e principalmente aí jogadores importantes podem deixar o Vasco
por falta de salário e também aí das renovações que a princípio não estão acontecendo. Até o momento o Vasco somente renovou aí Bruno César até 2022 com a redução de salário, né? Assim que ele foi reintegrado aí no elenco do Vasco. Muito complicada a situação de alguns jogadores dentro do Vasco e o Fernando Miguel pode estar aí, quem sabe até mesmo de saída do nosso clube, caso o Alexandre Campelo não renove com ele, hein, pessoal? Comenta aí embaixo se você gostaria que tivesse sido já renovado o contrato do Fernando Miguel ou se você gostaria que ele saísse do Vasco. Na minha opinião, o Fernando Miguel tem que estar sempre no Vasco, tem que renovar o contrato dele, porque é um bom goleiro, um goleiro seguro. Tem ali uma falha ou outra, mas todo goleiro tem momentos de falha, né, pessoal? Não dá pra gente criticar o goleiro por uma falhazinha ou outra. Goleiro muito seguro, bastante eficiente aí e comprometido com o clube, né? Isso que é o mais importante. Tomara que a diretoria do Vasco renove aí o contrato do Fernando Miguel. Bom, e falando em crise financeira, o Vasco conta aí com vendas de ex-jogadores para ir tentar um lucrozinho nessa temporada, né, pessoal? O Felipe Coutinho, um jogador que está bastante especulado para ser vendido aí, tanto para o Newcastle, Arsenal, entre outros clubes. Agora surgiu a Juventus como interessado. O Barcelona disse que não vende o jogador por menos de 120 milhões de euros, pessoal. É muita grana. Eu acho muito pouco provável que algum clube no mundo pague essa grana aí pelo Felipe Coutinho, ele que teve uma péssima temporada aí no Bayern de Munique, seu clube atual, que inclusive já disse que não irá renovar aí o seu empréstimo ou também não vai comprar o jogador junto ao Barcelona, tanto por isso, né, porque ele não fez uma boa temporada. E pode ser que o Barcelona volte atrás e venda ele por um valor menor, né, porque eu acho bem difícil que algum clube pague esse valor todo que o Barcelona quer. Se pagar, o Vasco vai ganhar uma boa grana, viu, pessoal, por ter aquela cláusula lá de clube revelador, formador do atleta, né, da FIFA. Mas, a princípio, não temos uma certeza de quanto será essa cláusula aí que o Vasco irá receber, mas se vender o Felipe Coutinho, o Vasco vai ficar assim na expectativa. Outro jogador que está na mesma situação do Felipe Coutinho é o volante Alan, jogador revelado pelo Vasco, muito promissor aí na Europa, jogador do Napoli, o interesse do Everton, que poderia pagar cerca de 420 milhões de reais para contratar o ex-volante vascaíno. Aí sim daria uma boa grana para o Vasco por ser o clube formador do atleta também, e com certeza o Vasco está contando bastante com essas vendas aí para tentar pagar salários, pagar dívidas aí do nosso clube para fechar o ano no verde, né? Não ter o próximo ano comprometido, o que eu acho bem difícil, né? O Vasco sempre passa ano e todo ano o Vasco já tem um ano comprometido, porque antecipa cota da TV, antecipa direito de imagem e aquela coisa errada toda que a gente sabe que o Vasco sempre fez, e também na gestão passada e do Eurico Miranda já comprometeu muitas cotas da televisão de 2020 e também de 2021. Pode ser que no ano que vem o próximo presidente que chegar a assumir o Vasco traga mais recursos de fora, sem ser somente os recursos que o Vasco tem, né, da televisão, os patrocinadores que podem permanecer no clube na próxima temporada, mas tomara que venha mais investidores e também com certeza mais capital aí para o nosso clube, porque está numa situação bem crítica e cada dia que passa o Vasco está sangrando, pessoal, muito difícil, e torcendo para que sejam vendidos esses jogadores aí. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e comenta aqui embaixo sobre a venda desses dois jogadores que pode ajudar aí o Vasco com a grana, né, pessoal? Com aquela graninha que sempre é bem-vinda lá da porcentagem da FIFA. E também fala aí sobre o Fernando Miguel que pode deixar o Vasco, hein, pessoal? Situação crítica que está passando no nosso clube. Precisa sim renovar com alguns jogadores, mas cadê? A gente não tá vendo isso na prática até o momento. E também fala sobre o sócio torcedor que já bateu aí a marca de 45 mil renovações. Bom, pessoal, é isso aí. Saudações vascaínas a todos e tamo junto. Vascão!